Oficina do Diabo. Alguém quer participar nesse momento? Vamos lá, então. Eu vou fazer as perguntas aqui da sala. No primeiro momento, nós temos o Everton Souza que pergunta: como funciona essa matrix que estamos inseridos? Percebo que muitos ciclos se repetem cotidiano humano. Os pensamentos dados são propostos como teia de aranhas de verdade. Você se ferra todinho. É muita coisa para te prender. Como o espírito observa isso? Dentro do que é do princípio inteligente, ele não observa o que acontece, porque o acontecimento em nada diz respeito a ele não se importa com isso, mas ele observa e percebe como ele mesmo reage posto na situação diante desses valores. E a partir disso ele consegue compreender, consegue conhecer-se. E nisso, autopercepção, autoconhecimento. Perfeito. O Marcelo Giuliani, ele pergunta: poderia comentar suas percepções sobre as cerimônias que envolvem a utilização da ayahuasca? Minha percepção é que para aquele que isso faz sentido, faça bom uso, tem sentido para esse. Nenhum problema, muito antes pelo contrário, digno de todo o respeito. Perfeito. E pelo YouTube nós temos o Adolfo92. Ele pergunta: Deus ainda cria espíritos ou todos nós fomos criados no mesmo momento? E ele se refere a encarnados e desencarnados. A geração nunca teve fim. É um processo de expansão dentro do estado do que é percepção a vocês infinito. Talvez em algum outro estado de percepção ele até já acabou, mas a ideia aqui ainda que vale é que ele é infinito. Perfeito. E a Paloma me mandou uma pergunta que ela tá melhorando. Esqueceu de perguntar, enfim. Mentor, se os pensamentos e as situações são todos propostos a nós, qual seria a origem dos valores de cada indivíduo? E ela pergunta também se no fim é isso que define as escolhas do espírito. Isso também é proposto na primeira fase? Na verdade, o próprio princípio inteligente traz isso consigo e ele busca que esses valores sejam postos à prova. Quando aqui chega, a lógica sobre ele, de modo geral, se inverte e os valores que ele acreditava manifestar, ele manifesta sobre uma lógica contrária. Então, o que ele vem, ou a proposta aqui, é ele perceber que aquilo que ele entendia sobre si era diametralmente oposto daquilo que ele realmente manifesta em si. Mas ele fantasia também, tipo, eu vou pescar, vou pegar um monte de peixe lá, o rio. Isso você faz. Eu chegar lá, os mosquitos. Moço, ele quer voltar embora quanto antes. Não, isso se chama a sedução do mundo. Sim. Porque quando você vai pensar, você imagina que algo é maravilhoso, você é seduzido pela sua paixão e você esquece de todo o preço que esse maravilhoso custa, que se você tivesse meditado antes, ou seja, antevisto e que já sabia como é a coisa, eu ia dizer, não vale a pena. Mas o espírito fantasia também. Não, o espírito ele não fantasia, ele busca conhecer a si mesmo. Ele imagina... Não, ele se coloca à prova, tem um entendimento sobre si, já a própria manifestação maior do universo percebe de forma diferente, então diz, vamos te colocar nessa situação sobre esses aspectos muito aquém daquilo que você diz que pode suportar, para que você possa se conhecer. Mas é a teoria, né? Só a prática que vai evidenciar. A ideia que tem sobre si é uma, quando da manifestação percebe que talvez não seja bem assim. A maioria das vezes ele se imagina mais gás da coca do que... É, a imensa maioria das vezes. Ok, Haroldo, então. Pode prosseguir por ali. Ok, Silvana, obrigado. Essa paixão por peixe de lindo. Ele é um grande assassino. Quantos peixes você matou, moço? Você é um dos maiores assassinos desse planeta, não? Sim, sim.
Você criou toda uma expectativa àqueles seres que iam ser bem cuidados, bem tratados. Levou eles, moveu eles de onde estavam até um outro lugar, e depois você abandonou todos. Você tem ideia do tamanho do karma que recai sobre você? Não consigo. Serial killer? Eu nem vou falar. Vou doar nas mãos. Muito bem. Vamos tocar por aqui, então. Em algum momento, o Lindomar vai pagar esse karma. Vai, moço, já tem até o plano já desenhado. Angelita, vem você, dona Onça. Na verdade, o assunto já andou. Quando eu ergui a minha mão, era para pedir com carinho para o mentor, para ver se ele podia trazer um brinquedinho para animar o meu amigo aí do outro lado do oceano, né? Mas aí o assunto já correu, já foi. Eu achei, mentor, que essa semana eu fosse perder o amigo, sabe? Ele está muito tenso, moça, é só isso. Oh, meu Deus. Ele está muito. Mas também para ele, se ele assim entender, dá para aliviar a tensão dele. Não, mentor, deixa assim. Pode me deixar Não, na mentor. atenção mesmo. Não, mentor, a gente queria assim, uma coisa menos agressiva, né? Mais gostosa, mais importante, sei lá como é que pode ser colocado isso daí. Na verdade, a gente queria ele de volta mesmo, assim, no Brasil, né? Uma família, uma coisinha assim, mas a Calma. torcida tá grande. Quer me arrumar Calma. problema e diz que é minha amiga. Tudo há tempo de preparar a terra, há tempo de selecionar a semente, há Ó, tempo de plantar a semente, há tempo de cuidar da germinação, de preparar a planta e aí então colher. Tudo a seu tempo. então tá bom. Então tá perfeito. Então, Haroldo, pode se preparando, que a colheita vai ser farta e muito feliz. Que assim seja. Tem mais nada para se preparar, não, minha amiga. Eu delicio na agonia que ele vive, moça. Fique tranquilo. Ai, meu Deus. É só soltar e esperar que as coisas sigam seu caminho. O túmulo é certo. Para Não, com isso. essa é a libertação. Pois, Mas você não tem para que mais merecimento do para que isso. isso? Tranquilo, moço. Eu não tenho merecimento nem para o túmulo ainda. Não, muito longe disso. Fique tranquilo. Tá certo. Uma hora chega. Como falamos já, 140, né? Então você ainda tem uma bela estrada. Tá bom. Ô, mentor, Vamos deixa eu nessa aí. aproveitar, vai. Segue a Só um pouquinho. Eu tenho um problema sério nos 2 joelhos, né, de desgaste e tudo mais. Hum. Só que assim, não sei por que cargas d'água, ultimamente eles estão bem tranquilos. É por conta que eu parei por conta da cirurgia, muito anti-inflamatório, é isso? Sim, exatamente isso. Ai, que pena, eu achei que fosse merecimento, que fosse parar de doer. Parou de doer, não parou? Agora, o que você vai ter que analisar a médio prazo, no mais tardar, é que você tem práticas e hábitos que sustentabilizam a manifestação da inflamação, e se continuar com essa prática e com esse hábito, a dor vai ficar ao ponto de se tornar insuportável. O que pode ser é que você ter uma meditação, reconhecer que alguns hábitos levam a isso. Se você parar com esses hábitos, gradativamente vai não cessar, vai diminuir, e aí então você vai ter a possibilidade de fazer a cirurgia em ambos, e essa cirurgia, com um pouco de tempo, vai fazer com que você não tenha mais dor. Mas para que ela se manifeste a contento, você tem que cessar a causa da inflamação. Cigarro. Ai, misericórdia. Tá bom, então. Vai cutucar a onça aí, ó. Tá bom, então. Obrigada, mentor. Gratidão. Gente, eu quero Já levantar a tinha mão, mas não tô levantado. conseguindo, não. O Jean tinha levantado a mão, mas não está aqui presente. Ainda quer falar, Jean?
Tô sim, tô presente. Ah, sim. Posso passar a palavra para você? Pode. Então tá contigo. Beleza. Boa noite a Quiser abrir a câmera todos. aí para gente ver você com aquele chapéu aí de fazendeiro? O chapéu, vou te mostrar onde é que tá o chapéu. O chapéu tá ali, ó. Tô dirigindo. É, meu amigo, assim tá melhor. Tô todo Você é muito molhado, velho. querido. Ô, Lúcio, Salve, moço. salve. Eu queria colocar 3 questionamentos. 2 pessoais e um mais voltado Meu à Deus. nossa caminhada aí, né? Certo? Eu fiz, meu pai. É, a gente tem falado muito, recente, né, assim, numa fase mais recente, da terceira fase da encarnação. O que eu queria perguntar, colocar? Os espíritos que estão na terceira fase da encarnação, eles participam do Faça-se de Deus só depois que findar essa terceira fase da encarnação é que eles vão participar desse Faça de Deus. Ou, vou complementar a pergunta, ou enquanto o espírito o mônada, ou alguma coisa assim, ele está na roda de samsara, ele não atua, né, nesse fato de Deus, na obra geral, vamos dizer assim. Não sei se você entendeu a Sim, pergunta. compreendo, moço, o que você quer dizer, e posso dizer que sim, ele atua na medida que da necessidade que há da manifestação das encarnações. Então, ele pode ser utilizado, o universo pode se utilizar dele para atuar, ele acreditando que está tendo qualquer tipo de arbítrio ou executando algo. Mas o universo se utiliza daquele ser, porque naquele momento, na circunstância que ele se encontra, melhor se encaixa para que tanto ele e tudo que reverbera ao redor daquela situação, daquela egrégora, se manifeste a contento da necessidade das encarnações. Então, sim, não de mundo maneira consciente, aqui, mas sim ele tem está alguma sendo influência. utilizado. Eu não entendi, repete, por favor. Não de maneira consciente, ou seja, onde ele tem entendimento que ele está sendo utilizado na parte que lhe cabe na obra geral, mas ele está sendo utilizado pelo universo, sim. Ah, certo. Mas não é de uma forma consciente. Então, ele não atua sobre alguma coisa. Ele participa. Ele é isso, se utiliza dele para atuar sobre algo. Então, não é que ele tenha entendimento que está realizando isso. Ele se é utilizado como ferramenta. Embora que ele ache que sim. Porque essa ideia também é dada. Agora, vamos para as outras duas, que é mais de cunho pessoal. Eu recebi de uma pessoa próxima, não é amiga, não é tão próxima assim, mas é conhecida, uma manifestação de que estaria sendo luz na vida dela. Essa manifestação ela tem a ver com esse trabalho nosso? Depende, moço. Dessa manifestação que essa pessoa diz que está recebendo, ela se manifesta através de você? Essa luz? Eu entendi que sim, não sei se é. Então, dependendo do entendimento ou da percepção, se aquilo que você está, as ideias, ou as propostas, ou o entendimento, ou percepção que você está transmitindo a esse outro ser
é condizente com o que estamos propondo aqui, e de modo geral vai ser pelos seus valores e pela maneira como você se conduz. Então, é relativo? Sim, é relativo. Mas isso é o que cabe, é a sua parte no que cabe na colaboração junto à obra geral. Entendi. Eu vou lá, coloco ali uma pitada e largo e vou embora. Exato. Certo. A outra coisa eu tive de quinta ou sexta-feira passada para cá, e ainda está presente, a manifestação de uma doença que ela manifesta por um alto índice de estresse e baixa imunidade. E eu não consegui perceber esse estado em mim. Eu não me percebi dessa forma para poder aparecer essa doença. Certo. Qual é a utilidade que essa doença tem? Ou seja, o que acontece quando essa doença se manifesta? Acontece? Isso. O principal é dor pra caramba. Não. Isso é o sintoma. Eu quero saber a causa. O que quando essa doença se manifesta sobre você, como ficam as suas relações? Como é a sua relação com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família, em função dessa doença? Não, eu tô normal, assim. E eles em relação com você? Eu suporto. Eu sei que ela tá ali e eu passo por cima dela, entendeu? Uhum. Mas como esses outros ao seu redor lidando com isso? Por exemplo, eu não deixei de trabalhar, não deixei de fazer minhas coisas pela dor, não parei. Perfeito, moço, compreendo. Mas como esses que estão ao seu redor se comportam em função dessa doença? Eu nem manifestei para eles, eu acho que ninguém sabe. Ótimo. Então, se ninguém está sabendo, se você ainda assim, tendo isso manifesto, continua lidando com seus afazeres de maneira normal, o que é que o universo está falando com você sobre isso? O universo está dizendo para você o seguinte: quando você vai parar e olhar para si mesmo. Ou vai ser necessário que paremos você para você se olhar ou não? Mas você não parou em nada, foi o que você falou. Não, mas eu estou restabelecendo uma outra coisa para trás, tem 9 meses. E quando você passa a se restabelecer de uma, outra logo aparece. Essa é uma coisa mais, assim, passageira, não ultrapassa 15 dias. Mas eu imaginei que tivesse algum outro significado, mas então deixa isso para lá. Olhe, moço, pare, faça esse exercício diariamente. Pare de 15 minutos a 30 minutos no seu dia e comece a se perguntar o que está acontecendo com você mesmo, que você está tendo situações para se levar a esse estado de aparente estresse e baixa imunidade, onde as suas emoções estão sendo... Não, mas esse é justamente o meu questionamento. Eu não me percebo assim. A doença, ela tem essas características, mas em nenhum momento eu me vi assim, não me vi com estresse. Eu tive uma certa ansiedade aí do trabalho, que é cultivo, plantar, época de chuva e tal.
Mas, assim, não foi nesse nível de... Então, assim, eu estranhei, porque tá fora do padrão. Perfeito, moço. Vamos lá. Isso é não só com você, mas com grande parte daqueles que vão lidar com essa questão de espiritualismo e que vão receber esse entendimento de que tudo é manifestação de Deus e que tá tudo é perfeito, tudo tá certo, vão chegar num ponto que, por se colocarem tão ademoestados a dizerem que está tudo bem, que está tudo certo, que não tem problema, que não vão ter condição de olhar para si mesmo e perceber que estão se colocando num estado grande de estresse e que estão, em parte, entregando a sua paz, dizendo que está tudo bem para si. E isso vai reverberar no físico. Isso é algo que, se vocês começarem a conversar uns com os outros, todos, estão já, em parte, manifestando, só acreditam que está tudo bem porque é assim mesmo. Mas isso nada mais é do que o universo dizendo: pare e analise realmente pelo que você está passando, como você está lidando de maneira real com as coisas. Existem muitas coisas pelas quais você está transitando que mexem muito com você, embora você não admita. Tá. Isso não é, estou dizendo isso não exclusivamente para você. Você está dentro desse conjunto. Estou falando para todos que estão ouvindo isso e para aqueles que esse discurso vai reverberar e que vão ter oportunidade de perceber isso, porque isso não é característica só desse grupo. É de todo esse grande grupo que se diz espiritualista. Isso está acontecendo com todos. Só não querem ver. Acabei fazendo uma função maior do que eu imaginava. Mas Tudo é perfeito na obra. eu vou ter essa atenção, eu vou observar. Obrigado. Perceba, moço, durante no seu dia a dia, estão acontecendo situações que vão minando pouco a pouco, moço. Como uma gota que fica pingando constante. Parece ser pouco, mas quando esse pingar ele se dá ao longo dos anos, rapidamente enche um quarto. Não, eu sei a capacidade que tem essa gota aí de acumular. Eu conheço. Então, faça exercício. E é pertinente que todos façam esse mesmo exercício. Começarem a se questionar o que é que como vocês realmente estão lidando com as coisas, ou se estão só, porque essa proposta traz isso muito facilmente, se utilizar disso, estão mascarando realmente aquilo que estão passando, dizendo que está tudo bem. E que, em verdade, não está. Isso tem um pouco a ver com essas brincadeiras que eu tenho feito ultimamente aqui, nas nossas reuniões, que eu sempre coloco assim, desmascara a minha hipocrisia. Em parte, sim. Né? Parte, assim, sim, moço. Porque eu tenho criado uma percepção. Como é que eu vou colocar isso aqui, assim? Eu me perdi, eu não sei nem falar. Eu vou prestar atenção nisso que o senhor falou e depois nós voltamos a conversar. Perfeitamente. Faça exercício. Obrigado. Faça durante 1, 2, 3 semanas. Pare durante todo o dia, de 15 a 30 minutos, com calma, esteja só com você e se perguntando quais são as coisas que estão acontecendo no meu dia a dia, que eu digo que está tudo bem, mas em verdade, não está tudo bem. Eu estou me enganando. Eu não estou sabendo bem lidar com elas. Eu acho que a questão não é bem essa.
A questão é que a informação e dá um entendimento equivocado. A gente cria uma coisa que não é o que a informação quis trazer para nós. Então a gente está desvirtuado e tem que fazer um retorno para o caminho. Ótimo, moço. Ótimo. Tá começando a elucidar algo ali. Ótimo. Exatamente isso. Porque isso aqui não é assim, nós até você mesmo já me colocou, né? Eu nunca falei que seria fácil. Eu falei que é simples. Exatamente. Então, assim, mas a gente continua batendo na tecla. Hoje até o Haroldo falou um pouco disso. Esse simples, para quem está aqui com véu, ele acaba se tornando complicado. A gente se equivoca, distorce as coisas. Por mais que a gente tenha um entendimento, uma visão ali de um palmo na frente do nariz só, mas a gente se equivoca. Perfeitamente, moço. Perfeitamente. Até porque muitas vezes se utiliza desse entendimento que está a um palmo do nariz em prol dos anseios que se tem. Mas é um processo, né? A gente vai caminhando. Claro que sim. Não sei quantas eu tive para trás, mas eu quero diminuir as que tem pela frente, só isso. Não com o interesse de ganhar, pela consciência. Ótimo. E isso é muito importante. Vou falar de uma maneira que fique enfático. Merdas cagadas não voltam ao cu. O que quer dizer isso? Se olha para frente. A vida é vivida para frente. Foda-se o que ficou para trás. É de agora adiante, só. Só de agora adiante. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Salve. Salve. Obrigado, Haroldo. Segue aí. Obrigado, Jean. Obrigado também. Você sempre trazendo questões que levam à reflexão. Às vezes a gente nem entende bem o que você fala, mas a gente sente. Tá certo. Ô, Haroldo. Oi, diga, Jean. Como é que fala punheta aí em Portugal? Eu não sei fazer, quanto mais falar. Vai mentir para outro, rapaz. Do que eles estão conversando? Você me expondo desse jeito, o algoritmo do YouTube está de olho aqui na gente. Viu? Pela criação mental de vocês, devo perceber. Literalmente é o que vocês aqui. O Jean até me tirou a pergunta agora. Entender que se eu fosse mais branquinho como a Silvana, eu estava rubro. É uma coisa nefasta. Ô, Lúcifer, eu vou ser breve porque a fila aqui está grande. Mas diante do que o Jean falou, a gente tem uma compreensão muito limitada e que se limita cada vez mais. A própria natureza do ser humano, e você já trouxe isso, a gente só percebe por comparação. Se a gente não tem algo para comparar, a gente nem enxerga, nem vê aquilo. Não existe. Perfeito. Bom, então, as construções que eu tenho me faculta a pegar uma informação, acrescentar as que eu já tenho para formar uma outra ideia. Processo dialético. Essa questão
é que, por nossa própria limitação, a gente dificilmente pega essa informação. A gente está sempre buscando o viés da confirmação. Aquilo que não Exatamente. encaixa, a gente não aceita. A mente Escusa. sempre busca a certa. Exato. Se E o que foge nos do torna padrão mais lógico limitado que ela cada vez mais. Isso, Sim, exato. Lúcio, me diga. Se foge do padrão lógico que ela se utiliza, a informação, ela não contempla o padrão lógico que ela está se utilizando, muito mais fácil excluir a informação do que levar ela à análise. Lúcifer, travou aí. Não sei se minha internet. O Jamaica tá me ligando aqui. O Jamaica adora fazer essas coisas comigo. Na hora que. Ô, Jamaica, alguém avisa o Jamaica aí que eu tô É sem internet. amor, Agora eu não posso. me chama amor. É, meu amor, é, meu amor. É, mas, por favor, continua me deixando tenso. Não bota um amor desse na minha vida, não. Bom, o Lúcifer travou aqui. Eu acho que é minha internet. Eu estou com problemas. Eu estou usando a do Vamos celular. lá. Eu pediria Toda que você repetisse, por informação, favor. toda informação, informe, percepção que não se pode ser utilizada pela mente para confirmar a própria lógica utilizada é descartada de primeira, porque não é interessante para a mente manter essa informação ali, porque ela pode colaborar à não certeza que ela quer impor. Então é muito mais fácil descartar. Mecanismo de sobrevivência. Exatamente. Embora que isso só leve à ignorância, né? E ao conflito. Claro. Claro que sim. Porque então se descarta, ignora, se ignora, acaba tendo medo porque desconhece, tem medo porque desconhece e ataca. Perfeito, Lúcio. Perfeito. Mas com relação a parar para analisar as coisas que a gente está mascarando na vida, o que mais fazer se não simplesmente se desviar dessas coisas, Lúcio? Tipo, nada saber, nada querer. Entenda aqui. Você em si não tem como se desviar. Você tem de bem lidar. E pelo que passa esse bem lidar? Está em você. Então, olhe para isso. Converse com isso. E o que eu digo conversar é compreender como isso está atuando sobre você, o que desperta, quais são os instintos, as emoções que estão despertando essa situação realmente. Porque só evitar, ou seja, fingir que não está vendo, vai resultar em algo que vai ser somatizado fisicamente para que você pare e analise. Então, antes que isso se manifeste, pare e analise antes. Como eu disse, esse nada saber, nada querer, nada esperar, nada ser, apenas servir, é um caminho que propõe o quê? Paz. Paz do ser. Na sua manifestação. E esse nada, quer dizer que isso não tem relevância. Mas só não vai ter relevância depois que for bem lidado. Enquanto não for bem lidado, ou seja, enquanto não se olhar para aquilo que vocês vão chamar, que já foi chamado de sombra, enquanto não olharem para isso e não compreenderem a atuação dessa sombra sobre você, você não está colocando luz sobre ela para compreender ela ou a situação e bem lidar com ela. Então, a proposta não é para fugir. Muito antes, pelo contrário, é para mergulhar, compreender, passar a se assenhorar de si, voltando à ideia do centauro, e dominar o animal. E aí, nesse domínio do animal, você manifesta. Nada querer, nada esperar, nada saber, porque aí sim, depois que bem compreendeu toda a situação do jogo, o jogo não influencia mais.
O desviar que eu falei é nesse pós-análise mesmo, né? Porque tem coisas que a gente compreende, olha para mim e diz, olha como eu já estou manifestando egoísmo, olha onde eu já estou manifestando preconceito. Mas eu digo, ainda não tenho como lidar com isso ainda. Tem. Dentro do que você entende como egoísmo, preconceito, quando percebe isso sobre você, percebe esse pensamento atuando sobre você, você pode parar, criticar esse pensamento, dizendo, mas Sim, quem sou eu para dizer isso? Da onde que eu tiro perfeito. essa ideia? Você tem todo o direito de criticar esse pensamento. E a partir dessa crítica, realizar novamente um trabalho dialético com você mesmo, e aí daí extrair um novo entendimento. E aplicar esse novo entendimento toda vez que essa proposta aparece. Ok. O desviar foi nesse sentido mesmo. Contra-argumentar e se colocar contrário àquela proposta e dizer, não, eu não aceito mais isso não é mais para mim. E eu não preciso carregar esse fardo comigo. Exatamente. Ok, Devolvo. ok. Ok, meu irmão, muito obrigado. Vou passar a palavra aqui para o Felipe, depois a Bernadette, depois a Eveline. Segura aí, Silvana. O negócio tá bom hoje. Cronos é impiedoso. Eu vi o olhar dela já ali para mim. Vamos lá, Felipe. Está com você a Gente, palavra, boa amigo. noite a todos. A fila tá grande, então vou ser bem breve. Boa noite, mentor. Salve. Foi as coincidências, né? Faz tempo para perguntar para o senhor em referente ao massacre palestino, né? E aí a moça veio falar da questão do atentado e tudo mais. Eu gostaria, se possível, o senhor falasse um pouco, primeiramente, sobre essa questão na Palestina, as pessoas que ficam ali ainda não têm condição de sair de lá, e eu tenho essa, assim, claro, fé, né? Procuro alimentar a fé sempre, então procuro sempre levar em consideração o que o senhor diz, e o próprio pai Joaquim disse bastante em relação ao karma, necessidade e tudo mais, mas a gente vê as coisas acontecendo, né? E se apieda, né, de alguma forma. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bom, primeira coisa é que quando você diz se apieda é porque não queria estar passando por essa situação. Manifestação pura de individualismo. Segundo, aqueles seres, do ponto de vista do princípio inteligente, primeiro, aqueles seres pediram para estar ali e para se desenvolver nessas circunstâncias, porque buscavam se reconhecer estando ali, passando por isso, por opressão, no sentido que em algum momento foram opressores, então buscavam se conhecer estando nessa mesma situação. Ponto. Do ponto de percepção do princípio inteligente. Do ponto de percepção humano, o que se dá é o seguinte: o mais forte vai sobrepujar o mais fraco. Essa é a natureza Animais. dos seres. Basicamente, um puro instinto animalesco, onde os grupos se unem e vão se enfrentar uns aos outros. Basicamente isso. Pura manifestação, então, do Minotauro, o animal que domina o ser. Perfeito. Então, todos que estão ali precisam passar por isso, né? Dentro do ponto de percepção do princípio inteligente, pediram. Pediram. Não precisam. Pediram. Mas isso aquém do que é da manifestação da matéria. Princípio inteligente. Perfeito. Mentor, passando um pouco agora uma questão mais individual, surgiu uma oportunidade aí de mudar de áreas. Eu gostaria de saber, profissionalmente falando... Você não estava querendo por isso? Como, perdão? Você não estava querendo isso? Uma mudança? Mas é que seria uma posição para delegar pessoas, e eu sempre achei que eu
que eu não sirvo para isso, né? Então, eu acho que por isso que apareceu, né? Talvez seja justamente para você perceber que tem condição de fazer isso, mas que para isso vai ter que sacrificar algumas coisas. Nossa. Entende? Então, o senhor vê... perdão. Vai ter que sacrificar alguns entendimentos, algumas verdades, e vai, se ali está sendo colocado, se se dispor a estar ali, ali dê o seu melhor dentro do que lhe cabe profissionalmente. Tenha um critério de juízo e valor condigno e digno dentro da posição que você está sendo colocado. Sem pena. É isso que eu estou querendo dizer. Entendeu? Entendi. Isso. Entendi. Bom, então, é porque, assim, eu tenho que largar uma coisa que não é ruim, né? Mas, de repente, então, esse é o caminho, né? É o que mais condiz com a minha necessidade no momento. Talvez a oportunidade está ali. Agora, ela tem preço. Como ficar também tem. Verdade. Tá bom, mentor. Muito obrigado. Obrigado a todos. Vou continuar acompanhando aqui. Boa noite. Salve. Obrigado, Felipe. Vou passar a palavra agora para minha amiga Bernadette. É com você, minha amiga. Abra o microfone. Aí estou. Aberto o microfone. Não, é que primeiro, salve, mentor. Salve. Eu queria, eu vi a Angelita lá falar sobre as dores, né, no joelho. Eu falei, por que não perguntar para o mentor também, né? Porque ultimamente, agora, nesse momento, eu estou sendo a rainha das dores. É dor para tudo que é lado, só não dói dentro dos olhos. Mas o resto, a Moça, junta, tudo inchada. existe uma série de medicamentos que estão lhe sendo ofertados. Você quer? Uma série de... Pois é, mentor. A proposta está com você e sobre você. Percebo que, em parte, você quer se manter condigna a algum tipo de entendimento que manifesta. Não digo que isso é certo nem que é errado. É o que você está manifestando. Mas isso tem preço. O preço é a dor. Pois é. É dor para tudo que é lado. Eu sou aquela pessoa, não sei, né? Eu me sinto, não sei. Eu me sinto, mas agora, quando o senhor deu a resposta para o Jean aí, né? Eu me sinto assim, como se eu tivesse em paz. Mas será que essa paz não é uma Máscara. máscara? Uma máscara, né? Claro que sim, moça. É. Claro que sim. Aí agora, depois dessa resposta, eu percebi, né? Aí, voltando ao assunto dos medicamentos, né? Eu tomo os medicamentos, mas quando eu leio a bula dos medicamentos, eu tenho medo de tomar os medicamentos. Esse é o problema de comer o fruto da árvore do saber, né, moça? O conhecimento. O fruto é o saber. Tome sem ler. Você está preocupada em desencarnar? Se eu estou preocupada, não. Então tome sem olhar o que está escrito. Tome, foda-se. Deixa que eles leram para você já. Entendeu? Entendi. Aí está lhe dando isso, já leu por você. Então, aí, para mim, não sentir dor, eu preciso tomar um remedinho aí chamado prednisona. Mas os médicos já me pediram para eu parar de tomar ele há muito tempo. Só que eu não consigo parar, porque eu não consigo parar as dores. Só ele dá jeito nas dores. Estou dizendo que tem preço. Aí, fazer como diz. Depois parece, né? Diz que nada é por acaso, né? Eu pego os remédios, a maioria dos remédios eu pego na farmácia do governo. Mas os remédios para as dores, por reumatismo, que segundo eles é reumatismo, né? Artrite reumatoide. Então, esses dois eu não acho na farmácia do governo. Eu tenho que comprar. Só que já tem o quê? Quase 2 meses que eu pedi para minha irmã ir na farmácia do governo. Minha irmã foi.
Chegou lá, ela trouxe um remédio que eu crente que era o remédio que eu tomava. Então, já tem mais de 2 meses que eu não tomo mais. Que eu não tomo ele. Mas por quê? Porque eu interpretei que aquele remédio era ele, não era. Depois a médica veio aqui e falou para mim, não, isso aí não é o remédio que a senhora... Não é isso, não. Entendeu? Aí eu falei, pronto, eu não estou tomando remédio já faz mais de 2 meses. Daí não liguei também para comprar mais. Não liguei para comprar mais. Então, volte a tomar. Mas existe alternativa, sim, a esse medicamento em específico. É só que quem está lhe passando não tem esse conhecimento ainda. Porque você está num lugar que, se você tivesse num centro maior, onde tivesse outros profissionais, poderiam lhe ajudar com isso. Existe outro medicamento que vai interferir menos na sua situação. Então, quando eu fui nela, eu falei com ela, eu falei, mas doutora, mas se esse remédio eu tenho que parar ele, eu não consigo parar, por que a senhora não me passa outro? Ela disse que não tinha outro. Eu disse, então passa de pirona. Ela disse, não, de pirona não pode, de pirona é inflamável. Aí eu tomava a dose 10 miligramas, sei lá como é que é, 10 miligramas, nesse negócio de grama que eu não entendo. Aí ela voltou, passou para eu tomar de 5. 5. Já vai tomar de 5. Porque, segundo ela, já era para mim ter parado de tomar esse remédio há muito tempo. Ela faz muito mal, segundo ela. Né? Segundo os médicos, todos eles já me pediram, todos que eu já passei já me pediram. Mas só que se eu parar de tomar o prednisona, até a água tem que ser outra pessoa que me dá. Eu não consigo levar a mão na boca para tomar. Então, eu não posso parar ele. E ela disse que não tem outro medicamento. Hoje mesmo eu tomei 2 quase em seguida, porque às 8 horas da manhã eu não estava aguentando me mexer em cima da cama. Sabe? Aí agora... Tente buscar, moça, através... Como é o nome disso aqui? Do Google, da internet. Isso. Um profissional para lhe atender através, assim como estamos fazendo aqui. Busque num centro maior, alguém que possa lhe atender, que seja da especialização que você tem, que vai, talvez, possa lhe ajudar com uma outra percepção. Entende? Busque dessa forma. Faça uma pesquisa que você vai chegar dentro da situação que você tem um especialista que trata disso. Vai buscar. Vai ter um custo, mas talvez lhe ajude. É porque é muita dor, né? É muita dor. Fazer como diz. Só quem passa sabe como é difícil, né? Ótimo, moça. Ótimo. Muito bem, era só isso, então. Então eu tenho que comprar os remédios, né, mentor? Uma das coisas é essa. A segunda, se você entender, busque um outro profissional. Não precisa falar para ninguém, moça. Busque, veja, vá, faça a sua pesquisa, sua análise e entre em contato. Certo, era só isso. Gratidão. Ótimo. Salve. Ok, Bernadette. Bom, se alguém da rede aí que estiver nos ouvindo tiver algum encaminhamento para nossa irmã aí, coloca aí nos comentários que a gente lê e passa para ela depois, né? Profissionais aí que possam estar nos assistindo.
e que possam não só exclusivamente atendê-la, mas que conheça pessoas que tenham essas competências e que possam facilitar o acesso dela. Vamos passar aqui a palavra para a Eveline. Minha mãe por reumatismo usa tramal. Um profissional especializado na área. Né, moça? Na fisioterapia, medicação. Um profissional especializado na área. Na fisioterapia, ela pode negar essa qualificação nesse momento. Ótimo. Sim. Na fitoterapia existe a tintura de arruda, que é recomendada e há pesquisas em relação a essa. Perfeito. Interessante, pode ficar um profissional na área da fitoterapia. Na situação que ela se encontra, não mais. Se fosse num estado mais cedo do desenvolvimento, sim. Ajudaria e diminuir e retardaria o desenvolvimento, mas na situação que ela se encontra, Já não faz mais nenhum. que é o meu caso, anos sofrendo com nervo ciático e tomando injeção de corticoide, né? E aí, quando eu resolvi, através da casa, começar a largar certas coisas, eu curei com chá. Mas daí eu tive que largar aquele controle, aquela coisa de dar certo, me curei com a família, né? E dar um bom foda-se para eles. E aí eu nunca mais fui isso. Mas outra situação. Continuemos, vamos lá. Com você, Eveline. Salve, mentor, boa noite. Como está o seu trabalho, moça? Caminhando, entre alto e baixo, caminhando, uma bagunça. Ótimo. Basicamente, né, a gente tem mais ou menos 7 ou 8 equipes, 7 ou 8 pessoas mais ou menos. Tá uma bagunça, eles não sabem direito por qual caminho eles querem ir, piorou a gente. Porque ninguém acho que é profissional da área que eles queriam, né, de processo, né, mas tudo de TI, né. Tá indo, para onde eu não sei, mas tá indo. Ótimo. Também não sei quanto tempo eu fico, porque pelo que eu andei observando, eu acho que um dos gestores talvez não gostou muito de mim, então... Tá indo, não sei. Vamos ver. Tá indo, não sei o que isso vai dar, mas estou tentando fazer o melhor que eu posso. Não se menospreze. Tentando fazer o melhor que eu posso, mas tem coisa ali que eu já não concordei muito, mas... Eu queria tirar uma dúvida com relação à parte de saúde. Eu estava fazendo aquela análise, né, para descobrir o que estava acontecendo, principalmente no aspecto emocional, né, e algumas dificuldades que eu tenho. A terapeuta que me atendeu, ela chegou numa conclusão de um TDAH, com um TDAH, beleza, né, para mim é bem claro mesmo, até porque eu esqueço coisas, às vezes eu desfoco, né. Agora, tem um negócio ali que eu tô meio perdida / discordando. O que acontece? Ela chegou num transtorno bipolar do tipo 1. Só que ela não fez os testes de autismo. Ela descartou na infância e não fez os testes adulto, né? Bom, daí eu procurei, né, uma segunda opinião, mas eu não fiz a consulta ainda. Eu só fiz o teste... Eu acho que é um HARDS, eu sei que é um teste que eu acredito que é o mais usado fora do Brasil, não tenho certeza. E nele deu autismo. Deu uma probabilidade de autismo alto. No fim, assim, o que eu faço? Fecho o diagnóstico com esse outro médico, procuro um terceiro profissional para juntar os dois e ver o que de fato procede? Porque se eu tenho autismo, dificilmente eu tenho transtorno bipolar. Se eu tenho transtorno bipolar, não tenho autismo, né? Possivelmente. Como você vai se sentir mais... como você vai ficar em paz? Seguindo o primeiro, seguindo o segundo, ou indo para um terceiro?
indo para um terceiro para tentar chegar numa conclusão entre os dois laudos, na verdade. Então faça isso. Vá para um terceiro. É possível. Aí jogamos nos dados. Mas na questão física, Primeiro tipo, vai dizer que muda é muito. igual ao primeiro ou igual ao segundo, e você vai decidir pelo qual. Tudo bem. Entenda, moça. Busque a terceira opinião. Mas isso da questão física é bem diferente, né? Uma coisa da outra, né? Sim. A manifestação é bem diferente. Ponto de vista, então? Percepção de quem está ali fazendo a coisa. Busque uma terceira opinião para que você fique em paz com isso. E aí possa, a partir daí, tomar as medidas que a situação demanda para que você tenha uma qualidade de vida, um bem viver. Que você compreendendo sobre si, compreendendo como buscou manifestar a encarnação, pode melhor lidar com ela. Beleza. Ótimo. Quero mais essas as dúvidas. Então, vá para a vida para se conhecer. Você só tem a tirar benefício disso. Não tem nada que macule isso. Certo, moça? Certo, tranquilo. Salve, então. Próxima vítima, moça. Cronos está pulando aqui. Já ouviu, né, Jamaica? Semana que vem vai ter. Salve, rapaziada. Eu ouvi. Dá tempo ainda. Não? Nem na outra, né? É. Só daqui a 3. Isso. Muito bem. Então, estou participando de uma reunião aqui. Fale, moço. E você? Como é que tá, mestre? Na paz? Como é que vocês estão? Suave, né? O inferno tá muito cheio, moço. Estou buscando esvaziar, mas tem muito. A fila de entrada está cada vez maior. Vou aumentar o valor do ingresso. Calma. Deixa como tá. Mas tem um cheio do carro do horário, deixa eu ir logo direto ao assunto. Me responda uma coisa. Como seria na minha situação, né? Para bem melhor servir. Deixa eu se dizer primeiro. Diga aí. Moço. Como eu poderia... Estando onde você está, tendo uma intenção e um valor condizente com aquilo que é do espírito, transcendendo aquilo que é do mundo. Mas estando onde você está. O Jamaica teve problemas lá com a internet dele. Acho que ele seguiu o conselho do mentor e ficou onde ele estava, parado assim. Tá vendo? Que coincidência interessante. Eu vou só aproveitar mais uma pergunta que temos aqui pela nossa sala. O Everton pergunta: não se descarta por afinidade, o valor compatível também está inserido? Por afinidade está inserido o valor, ou seja, aqueles que estão comunicantes ali, de modo geral, por afinidade, têm valores e intenções muito similares. Acho que travou o Jamaica. O Jamaica saiu, retornou. Vamos ver se ele segue agora. Poxa, meu filho, tá me boicotando, né, garoto? Vai, é contigo agora de novo. Agora que não gostava de você, moço, por isso ele ia te cortar. Filho da pã, tá tirando onda esse bicho. Isso é intriga do diabo. Rateando. Ele tá rateando as paradas agora, tá escolhendo quem participa. Exato. Oh, meu Deus. Depois que ele for aí, resolva daquele jeito que você sabe com ele. Exatamente. Não, pelo amor de Deus. Não me joga no inferno, não, mentor.
Botando a tesoura, seu Pancho. Então, por que eu tô Venha, perguntando isso? meu amigo. Deixa eu falar. Eu tô me pegando, assim, falar de mim, né? Eu tô me pegando em umas situações, na atualidade, na realidade mesmo, assim, onde as pessoas, geralmente, eu estou conversando normal e daqui a pouco a conversa entra numa particular, onde a pessoa ela começa a dizer das situações de vida dela, pá, e eu me pego reproduzindo, digamos aqui, o que eu aprendo aqui. Porque o que eu aprendo aqui é o que está sendo no meu dia a dia, é o que eu estou vivenciando, é o que eu estou vivendo, botando em prática mesmo, não vou mentir. Então, se eu estou imitando, não importa, é o que eu estou levando para mim. Aí você disse isso, né? Os valores, as intenções. Bateu. Mas diga aí, o que seria isso? Simplesmente. Você não está mais condizente com esses valores e intenções que estão trazendo para você, que o mundo está jogando. Você olhou para si, compreendeu que a sua paz reside nessa alteração de intenção e valores, e você está seguindo de acordo com aquilo que você percebe que lhe traz paz, que é condizente com quem você é. Entendi. Porque assim, essas coisas vão continuar chegando, né? Porque como eu já não tenho mais esses valores, eles vão vir, a tentação, ela vai vir de umas outras formas, vai vir do externo. Aí a minha interação em relação a isso é natural, eu dialogo, falo, pá. Até onde isso estende? Isso entra naquela ideia que você disse assim, que para não ir demais, para não puxar para mim. Lembra que você diz isso? Então, isso se estende até onde você, se perguntaram a sua opinião, te chamaram à baila, aí você coloca como você percebe, como você valoriza, qual a sua intenção. Se não perguntaram a sua opinião, se não te chamaram pro jogo, se mantenha quieto. Não se exponha, entende, moço? Não chame a briga para você. Vou chegar nisso aí. Porque assim, e quando isso rola no meio de uma conversa? Tipo, eu tô aqui dando aula ali, daqui a pouco eu percebo a pessoa meio assim, pá, eu começo a trocar ideia, a pessoa começa a conversar comigo, daqui a pouco ela já tá me contando as paradas, já tá me dizendo os bagulhos. Aí eu digo, ó, minha opinião é X. Não é que ela chega para perguntar diretamente, ela participa para mim as situações e começa a se abrir. Se ela começa a participar para você a situação, você está sendo chamado ao diálogo. Então, quando for seu momento, coloque a sua opinião e diga, essa é só a minha opinião, está servindo para mim hoje, eu não sei se amanhã vai servir, mas hoje me parece ser desse jeito. Agora, isso serve só para mim, não quer dizer que isso sirva para você. Pronto, porque a minha ideia de perguntar isso foi tipo, até onde eu posso me estender, né? Porque se assim, para não estar me metendo na encarnação dos outros. Onde você se estende até o exemplo que você pode dar, é só até ali. E nunca dizer, acho que devia fazer dessa forma. Aí você está buscando sarna para se coçar. Entendi. Aí você está querendo se meter. Então, para mim é isso, o meu exemplo é esse. Você faça o que você entender que é melhor para você. Pronto. Sobre aquela questão de olhar a vida como se fosse através de uma tela. Porque a gente já sabe que as percepções, os pensamentos e as emoções são jogadas para ver se a gente cai e é levado, perde a essência. Nesse caso, quando você passa a olhar por trás, né, e você começa a ver a cena, e você já está ligado nisso, já no que é, mas elas continuam mesmo assim recorrente, que é uma forma de testar para ver se eu realmente estou firme na ideia. Se você vai sucumbir ou se você vai se manter em paz. Vão sempre continuar as mesmas coisas, no trabalho, com o relacionamento com a companheira. Todo momento. Meu ciclo é esse, até o fim da minha onda, meu desencarne. Sim, e depois também, só que aí com mais intensidade. Eu tô viajando nesse nada, eu até fiz assim, nada a questionar e nada a reclamar, apenas o mantra que eu disse, eu fico mudando. E aí foi por isso que eu me peguei no serviço. E agora me diga uma coisa, aí você me falou assim, não se exponha tanto. Aí eu lembro que você falou uma parada assim de ser inimigo do mundo. Como seria essa postura? Essa postura, ela é uma postura interna, não externa. Ou seja, você internamente, para você passa a olhar e criticar tudo que é do mundo, entendendo, dizendo, isso eu não quero para mim, porque as consequências são A, B, C e D, e eu não quero pagar esse preço, para mim não serve. Mas esse trabalho é interno de você para com você, nunca para ser jogado sobre o outro. Porque aí você quer dominar o outro, então. Quer impor o que você entende, acredita, acha ser o seu valor sobre o outro. Isso é domínio.
Entendi. Que é onde entra a questão do abandonar o mundo, como você também disse, que você está propondo. Essa questão de abandonar o mundo é aqueles, os querer, os nada, né? Que a gente sabe, né? Exato. Quando a gente abandona o mundo e já entra nessa segunda parte aí, né? Da versão. Mas, então, deixa eu dizer, aí é isso que eu estava querendo saber. Então, pronto, eu vou me estendendo até onde eu posso estender, até onde dá, porque assim, eu acredito que o serviço seja isso, né? Por exemplo, quando você falou uma vez ali, eu lembro que depois que a gente já se liberta da ideia do mundo, né? Já não está mais tanto sendo afetado por eles, a única coisa que resta é o sentimento de ver os irmãos nessa mesma situação que a gente e tentar dar um suporte, sei lá. Só se pedirem por ajuda. Apenas e exclusivamente se pedirem por ajuda. Se não, se mantenha na sua. Não se envolva. Não é problema seu. O silêncio, né, mestrão? Tem um tipo, eu fico parado na chuva esperando o raio cair, digamos assim. Enquanto você não for chamado, você não tem autoridade alguma para dar nem o seu exemplo. Nossa. Não diz respeito a você. Então vem aqui, mestre. Vamos dar um exemplo. Eu tô aqui quieto, né? Eu tenho que ficar esperando os acontecimentos, já que tá tudo escrito e tudo mais. Eu tenho que ficar, por exemplo, tô aqui agora conversando com você. Vai acabar a live e eu vou para ali, sei lá, sentar no computador, vou fazer uma coisa. Eu fico sempre esperando a vida acontecer alguma coisa para aí eu ter A como vida vai se manifestar de acordo com o que você precisa. Fique tranquilo. É exatamente isso que acontece. A vida vai se manifestar. E qual é a sua atividade? O perceber a vida e, dentro de você, meditar sobre o que está realmente acontecendo. Pronto, eu não preciso me obrigar. Então cabe aí também o nada fazer. Exatamente. O seu realizar é interno, não é no mundo. Então, tipo, eu não preciso estar me preocupando se eu devo falar ou não falar com fulano, se eu devo dizer, ou se eu devo ir pegar ou não sei o que lá, pegar não sei na onde. De forma alguma. Isso vai acontecer aquém da sua vontade. Se precisar acontecer, vai acontecer. Não se preocupe com isso. Meus compromissos, eu não preciso me importar em concluí-los. Vai acontecer, se eu tiver que concluí-los, vai ser automático. Se você tiver uma disciplina e um hábito de concluir, vai. Entenda que as coisas só podem ter consequência. Por exemplo, você tem de pagar a conta de luz. É um compromisso que você tem. Você pode não pagar ela, não tem problema algum. Só tem consequência. Qual que vai ser a consequência? Isso. Outras contas, aumentar a dívida e tudo mais. Isso. Então, você realiza um entendimento que eu estou disposto a pagar o preço de não pagar essa conta de luz e nisso não ter mais a energia à disposição? Não. Então paga a conta e deu. E não enche o saco. Pronto, entendi. Por exemplo, a coisa vai rolar, através do que rolou, eu vou refletir e aí eu vou agir. Meu agir é depois. De acordo com o entendimento que você, se você está disposto a pagar o preço por aquilo ou não. A escolha interna. É a escolha interna mesmo. Sempre é no reino dos céus. Entendi. Era isso que eu queria entender na questão da contração e expansão. O que acontece é a expansão, aí a gente contrai, que é a hora que a gente recebe. Depois a gente expande, que é a hora que a gente responde. E aí é a hora que o universo contrai. O jogo é esse, assim? Sempre, laica. Eu tava viajando nisso quando eu parei para observar por trás da Se você manter o movimento laica, a corda nunca estica. O problema é quando vai um para lá, aí a corda estica. Quando a corda estica, provavelmente rompimento se dá, até que alguém abra a mão. Aí no caso... Pode esticar. Entender, não quero pagar a conta de luz. Bom, então não vai ter mais energia. Entendi. Por isso que às vezes a gente vai ter que se pegar fazendo coisas que a gente não quer fazer. Muitas vezes. E harmônica. E é da maturidade do ser compreender que uma existência não é gozar daquilo que gostaria. Uma existência madura é compreender que vai passar por muitas, e a grande maioria das situações, em sacrifício. Então, no caso da emoção, a sensação, ou a vibração, sei lá o nome que queira chamar, é a bússola. Tipo, por exemplo, agora, eu posso estar conversando com você aqui, mas estou focado com outro problema fora. Tenho como resolver esse problema, mas fico me amarrando para resolver, porque é algo que eu não queira fazer. É melhor ir lá e resolver, não é isso?
Se você entende que isso está sendo um problema para você, sim, mas você não resolve esse problema, fica procrastinando ele, porque você quer manter essa relação de vínculo com o que acontece se esse problema se mantém. Entendi. De maneira inconsciente, você busca essa relação de vínculo porque isso não está bem resolvido dentro de você. Pode ser, entendi. Então a coisa, eu, ao invés de me aquietar e deixar rolar, eu ainda fico tentando interferir para manipular. Exatamente. Pelo medo de afrontar, né? Digamos assim, a questão do inimigo do Até mundo. porque se resolver, qual é o problema que eu vou ter para lidar? Vai ter que aparecer um novo. Esse eu já conheço. É. A diferença é isso aí. Porra, tinha outra parada, mas fugiu agora, mano, que era em relação a esse joguete aí do universo. Quando ele manda. Ah, porque assim, o que ele sempre vai mandar é o que a gente conhece, né? Amor, que é a vibração lá. Aí a gente tem que devolver com essa mesma vibração. Que é quando a gente devolve universalmente, não individualisticamente, não egoisticamente, né? Entenda aqui. Você vai devolver aquilo que você tem para dar. Entenda. Uma macieira não vai devolver coco, vai devolver maçã. Então você vai devolver o que você tem, o amor que você tem para dar. Isso você só vai receber também o amor que você tem condição de receber. Não importa o que o outro esteja dando lá. Se o outro está mandando, ele tem coco, mas você não reconhece coco, você só sabe reconhecer maçã, o coco dele, para você, vai ser maçã. Isso. É a parte de como a gente leva o que acontece, né? Exato. Por isso que eu tava viajando nisso, tipo de, porra, então a questão é sempre eu esperar para depois aí sim saber como agir internamente, que aí a minha reação interna que vai provocar o meu externo. Então eu não preciso me preocupar em resolver nada, em fazer alguma coisa para antecipar nada. É esperar acontecer para saber como vou reagir, para aí sim mudar fora. E se você, antes de tudo isso, já estiver realizando esse exercício de meditação, facilita muito. Eu tô esperando. Depois que você falou aquele negócio lá da mente, lá, eu não tenho outra resposta no seu próprio foda-se mesmo. Já que tudo que vem à mente vai ser percepção, emoção e pensamento, para me tirar do foco. O foda-se é o que cabe. Qual que vem na mente. Aí eu botei foda-se apenas servir, para ficar mais de boa. Ótimo. Bom, demorou, mestrão. De antemão é isso. Tá, valeu. Vamos lá, galera aí. Até a próxima. Silvana agradece, Jamaica. Eu tô ligado, eu já pedi. Feliz aqui, moça? Eu pedi desculpa. Quem que vai querer conversar? Finalzinho de live. Pessoal do YouTube, teremos 2 semanas pela frente sem encontros. Serve isso também para o nosso pessoal aqui do Oficina do Diabo. Haroldo, o que é essa conversa que eles têm depois lá? Não percebi. 2 semanas. Essa conversa que eles têm depois lá, que agora o mentor está continuando com eles, é como se fosse uma continuação. Eles têm um momento lá deles, onde tem questões que são pessoais de alguns lá. E o mentor faz esse trabalho também, atendimentos lá. Entendi. É o privilégio deles lá. Diferente, porque a gente também tem o privilégio nosso aqui. Exato. Qualquer dia nós fazemos um comboio, vamos para todo mundo lá. Ele já chamou. É longe pra cacete. Eu topo, apoio essa ideia aí. Vamos todo mundo junto. O quê, Hermínio? Eu apoio totalmente essa ideia da gente um dia ir pra aí. Pessoal, eu tô estouradaço hoje. Eu vou pedir licença a vocês e vou dormir, porque daqui a... eu tenho 3 horinhas só para descansar. Rodou. Tá, vai lá, isso. queridão. Valeu. Tchau, gratidão. Tamo junto. Bom Natal, Feliz Natal e feliz ano novo, Haroldo. Ai, que Feliz dó. Natal, feliz ano novo vocês aí. Feliz Natal, feliz ano novo. Feliz Natal, beijo. gente. É pra vocês, minha gente. Uma boa noite pra Eu todo vou mundo. postar o Bernadette. Natal. Tchau, gente. O Obrigado por Jamaica tudo. falando Valeu. sobre o Natal. Oi. Vocês vão entender o que é o Natal. Joaquim já falava, Joaquim. Valeu, gente. Boas festas. Tudo de Joaquim bom, também tá? sim. Aí, valeu. Falou, Felipe. Tamo junto. Boas festas Valeu, aí. gente. Bernadette. Até mais. Diga, Valeu, mulher.
trabalhamos sobre uma pequena concepção. Nada ser, nada esperar, nada querer, apenas servir.